Fala galera, semana de provas. Vamos fazer uma revisão para que a gente possa colocar algumas informações, revisar alguns conceitos e vocês possam ir bem na prova. Para todos os alunos que tiverem a possibilidade temos aqui o livro Programando em Linguagem C e C++, muitos exemplos, muitos exercícios, tem que fazer. Me preocupa uma coisa, os alunos me dizem, professor, eu li o livro do início ao fim. E eu pergunto, como? Leu o livro? Este livro não é de ler, este livro é de fazer os exercícios aqui contidos. Quem tem ele, quem pegou na biblioteca, faça os exercícios que tem no livro. Dúvida? Perguntas? Meu blog, Antônio H. Reis. E aí a gente tira as dúvidas, ok? Vamos lá, galera. Vamos fazer uma revisão de linguagem de programação lá no nosso Microsoft Visual Studio. Olá, pessoal. Já estamos então aqui no ambiente de desenvolvimento do Microsoft Visual Studio. Temos um programa novo e nós vamos aqui fazer um exemplo em que a gente vai trabalhar as estruturas básicas da programação. Então eu vou declarar aqui algumas variáveis inteiras, int, vou colocar nota 1, nota 2 e média. Para colocar duas notas escolares e calcular a média. Pergunta para vocês, é inteiro? Olha que uma nota, se tirar 7,5, vou ter que anotar só 7, correto? Então é melhor alterarmos aqui o inteiro para float. Sendo float, nós vamos trabalhar com números reais e eu posso, então, alternar isto para digitar valores com casas decimais. Ok? Muito bem. Vamos, então, agora fazer a entrada de dados. A primeira coisa, depois da declaração de variáveis, é nós fazermos a entrada de dados. Quais os valores serão entrados? As duas notas escolares. Colocamos a printf, pedindo para que ele digite uma nota. Tá? Ali está a nossa printf. A função scanf. Tá? Aqui dentro do Visual Studio 2015, ele vai solicitar que a gente use a scanfs, sem problema algum. Tá? Eu vou então substituir a scanf pela scanfs. E aí nós vamos ler um tipo de dado float. Então é %f. O código para ler um tipo de dado float, %f. E comercial, porque é o endereço da variável nota 1. Feito isto, vamos pedir para que o usuário digite a outra nota. Digite a segunda nota, né? Ou outra nota. Vamos lá novamente, scanfs, %f e comercial nota 2. Muito bem. Feito isto, nós já fizemos a entrada de dados. Os valores que deveriam ser entrados. Vamos fazer o processamento de dados. Processamento de dados. O nosso processamento de dados vai ser o cálculo da média, onde eu vou somar o conteúdo da nota 1 com o conteúdo da nota 2 e aí então dividir por 3. Por 3? Quantas notas são? 2. Então eu vou dividir por 2. Entrada, processamento e agora nós temos a saída de dados. Vamos mostrar a média deste aluno. Printf, a média foi %.2f. O que significa de se colocar ali o código %.2f? Significa que nós vamos mostrar na tela uma variável que é do tipo float, mas que tem duas casas decimais depois da vírgula. Que variável vamos mostrar? Média. Muito bem, um programa simples, bastante simples. Temos a entrada de dados, aqui nós vamos ler os dados. Tá? Aqui está a informação aonde nós vamos fazer a leitura dos dados. Deixa eu aqui retirar esse comentário daqui.
Depois nós vamos precisar de espaço ali. E vou colocar aqui ao final. Perdi aqui. Entrada de dados. Entrada de dados. Errei o Ctrl C, Ctrl V. Né? Agora aqui, este processamento de dados. Tiramos daqui, colocamos ao final aqui. Processamento de dados. E aqui a nossa saída de dados. É aquilo que eu brinco com vocês em sala de aula. É um programa que lê, calcula e mostra. Ele lá em cima declarou as variáveis do sistema, né? Declarando as variáveis. Faz a entrada de dados, leu nota 1, leu nota 2, calculou a média, vai mostrar o resultado. É um programa que tem entrada, processamento e saída. A estrutura lógica deste programa é uma estrutura sequencial. Ele começa na declaração de variáveis, faz a entrada de dados, faz o processamento e mostra a saída de dados. Vamos compilar. Vamos compilar, menu Build, Build Solution, né, compilando. Temos aqui a janela do output, enquanto ele está fazendo a compilação, verificando a sintaxe da linguagem, se tudo está escrito corretamente. Guardamos alguns instantes. Ok? Depois de um certo tempo, temos aqui o resultado onde ele construiu a solução, está com sucesso, né? Não houve erros, não houve falhas. Então nós já podemos aqui fechar esta janela do Output e vamos fazer o teste no menu Debug. E eu vou escolher a opção, né, da tecla de atalho Ctrl F5, é o Start Without Debugging, para que ele dê aquela parada na tela. Então ele vai rodar novamente. Digite uma nota. O aluno tirou a nota 6. Ele tirou a nota 6, tirou a nota 7. Qual é a média que ele vai ter? 6,5. 6 mais 7, dividido por 2, 6,5. 6,5 foi a média. Aí apareceu aquela mensagem, pressione qualquer tecla para continuar grudado na nossa média. Então nós vamos retirar isto, vamos colocar um código para fazer nova linha depois que ele mostra a média. Qual é o código? Ah, sim, muito bem, você lembrou, é o /N. /N para fazer new line. Isto está sendo feito aqui nesta posição, aqui neste ponto, nós colocamos ali, ó, /N, para que ele possa fazer nova linha. Muito bem, vamos à construção, vamos compilar novamente, build. Lá vai ele, compilando novamente o programa. Feito! Está ali então compilado, temos sucesso, não houve erro, deu build succeeded. Vamos ao menu Debug, vamos fazer o teste Start Without Debugging. Aqui está, vamos ele, né, vai pedir para digitar uma nota, de novo eu vou digitar 6, vou digitar 7, a nota é 6,5, a média foi 6,50, 2,2F, 2 casas depois da vírgula, por isso que está 6,50. Aí está, nosso programa está pronto. Pergunto eu para vocês, e se nós quiséssemos dar a informação se o aluno foi aprovado ou reprovado? Qual é o tipo de estrutura que nós vamos usar para fazer isso? Desvio condicional simples? Desvio condicional composto? Desvio condicional encadeado? Ou desvio condicional de múltiplos casos? O que você vai usar para poder dizer se ele foi aprovado ou reprovado? Qual das 4 estruturas? Ah, muito bem! Desvio condicional composto. Ele é composto de um if, né? Se o teste for verdadeiro, ou seja, se a média do aluno for maior ou igual a 6, este aluno está aprovado. Podemos colocar aqui nesta estrutura de desvio condicional a informação de que o aluno foi aprovado. Este aí passou, este aí passou, este aí passou. Se não é
Elze, muito bem, temos ali o Elze. Se não passou, temos aqui a informação de que o aluno foi reprovado. Infelizmente, ele não atingiu a média 6 e ele então foi reprovado. Vamos novamente compilar o programa. Fez qualquer alteração compilando o programa. Lá vai o nosso Visual Studio a compilar o programa, verificando a sintaxe da linguagem para ver se você escreveu tudo corretamente. Feito isto, senhoras e senhores, ele vai nos dar a informação se eu não cometi nenhum erro na sintaxe da linguagem. Aguardamos até o que o nosso Visual Studio nos dê a resposta deste programa, da compilação deste programa. Ali já está ele começando a escrever, já está pronto. Ali, muito bem, build, com sucesso. Vamos ao menu debug, vamos fazer start without debugging. Vamos verificar os resultados deste programa. Agora ele informando se o aluno foi aprovado ou reprovado. Vou digitar 6, vou digitar 7, 6,5. Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou. Foi aprovado. Vamos ver agora um teste para aquele aluno que não tenha tido boas notas escolares. Vamos imaginar que o aluno tirou a nota 4. Ele tirou 4 na primeira prova, estudou um pouco mais e retirou, tirou 5 na segunda prova, 4,5. Esse aí rodou, esse aí rodou, esse aí rodou. Está ali reprovado. Temos então, senhoras e senhores, um programa onde a estrutura do programa agora, ela está com a declaração de variáveis. Aqui está a declaração de variáveis. Aqui logo abaixo nós temos a entrada de dados. Opa, vamos apagar aquilo dali. Temos aqui a entrada de dados. Aqui nós vamos fazer a entrada de dados. Aí depois nós vamos calcular a média. Aqui está calculando a média e mostrando o resultado. Opa, não é para arriscar desta forma, falta apertar a tecla Ctrl. Aqui está apresentando o resultado do nosso programa, ele está mostrando a média. Mas para saber se foi aprovado ou reprovado, nós temos aqui a nossa, estrutura de desvio condicional composto. Um if else, se a média for maior ou igual a 6, então ele foi aprovado. Se não, ele foi reprovado. Aí está um programa, onde nós usamos uma estrutura sequencial e um desvio condicional composto. Agora pergunto eu para vocês, usando de forma rápida neste programa, se nós quiséssemos fazer para 5 alunos. 5 alunos. Eu tenho que fazer a leitura da entrada de dados, as notas escolares, calcular a média, mostrar a média e dizer se foi aprovado ou reprovado para 5. 5 alunos. Se são 5 alunos, nós temos uma estrutura de... Qual? Diga qual. Estrutura de laço de repetição. Muito bem, muito bem. Quais as estruturas de laço de repetição nós temos? 3. Nós temos o while, que é enquanto, aonde ele vai fazer o teste no início do laço de repetição. Nós temos o do while, que é faça enquanto, aonde o teste de repetição está no final do laço de repetição. E nós temos a estrutura for, para um laço de repetição, aonde ele vai fazer 5 vezes. Qual a melhor estrutura para usar? While, do while ou for? For, muito bem, a estrutura for. No for, nós temos aqui a inicialização da variável contadora. Eu vou declarar aqui a variável cont e vou inicializar esta variável com o valor 0. Então, eu já declaro dentro do for o cont e já inicializo ela com 0. São 5 alunos. O teste para repetir isso são... Qual? Cont menor ou igual a 5? Não, menor que 5. Nós começamos com 0, então é menor que 5. E depois nós vamos incrementar o contador, fazemos cont mais mais. Muito bem, feito isto, lembrando, não tem ponto e vírgula no for. Tem um abre chaves e um fecha chaves. E dentro desta estrutura nós vamos colocar os comandos que devem ser repetidos. Como os comandos estão aqui abaixo, vou
providenciar o recorte desses comandos, Ctrl X, recortei e vou colocar dentro da estrutura for, Ctrl V. Vejam ali, senhoras e senhores, a estrutura que será repetida 5 vezes. Para o contador iniciando em 0, enquanto o contador for menor que 5, conte mais. Vamos compilar o programa, Vamos fazer build. Veja que enquanto ele está compilando, nós vamos pensar o seguinte. Esta parte do for, esta que está aqui, ó, ela só vai ser realizada na primeira vez, onde ele inicializa o contador com 0. Depois nós temos o teste, ele já vai logo em seguida fazer o teste, conte menor que 5. Por que o contador está testando se é menor que 5? Porque eu iniciei com 0, são 5 alunos que ele tem que ler, então eu estou fazendo enquanto for menor que 5. E aí depois, nós vamos ter o incremento, o conte mais, que ele vai fazer apenas depois da primeira vez que ele passa no laço de repetição. Aí ele faz o incremento, conte mais, lembrando, é a mesma coisa que conte, recebe conte mais 1. Quando ele faz isso daí, quando ele termina de fazer isto, ele vai então fazer o teste novamente. Ele volta a verificar a condição para ver se ela é satisfeita, ou seja, se o contador é menor que 5. Se isto for verdade, nós então, o programa repete o laço de repetição mais uma vez. E aí a gente vai verificando a quantidade de vezes que ele vai fazer isso daí. Vamos aguardar até que o nosso compilador faça a sua tarefa, E aí assim que ele estiver pronto, já está ali, já compilou, vamos ao menu Debug, Start Without Debugging. Contem aí, gente, quantas vezes nós vamos digitar as notas e mostrar o resultado. Temos aquele aluno que tirou 4, tirou 5, esse aí foi reprovado. Veja lá que ele já está pedindo para digitar a outra nota. O aluno tirou 6 e tirou 7, ele já tem a nota 6,5. Agora o próximo aluno é um aluno muito bom, ele estudou bastante, ele estudou e tirou 9 na primeira prova e 9 na segunda, a média dele foi de 9. Esse aí foi aprovado e nós já digitamos quantas vezes? Nós digitamos para 3 alunos. O primeiro foi reprovado, o segundo aprovado, o terceiro foi aprovado. Vamos lá então, este aluno vai tirar 7,5. Ele tirou 7,5 e tirou 4. 7,5 e 4 dá 5,75. 5,75 ele não foi aprovado. Vejam, senhoras e senhores, não é o professor que reprova o aluno, é o programa, porque no programa ele está fazendo o teste se a nota for maior ou igual a 6, é aprovado. Então, quando vocês vêm nas... professor, eu tirei 5,99. Não, Você tirou abaixo da média, por isso que você foi reprovado. Então, veja lá, se eu colocar 5,98, o cara tirou 5,98 numa prova, 5,78 na outra prova, a média dele foi 5,88, o programa vai dizer que ele foi reprovado. Reparem, senhoras e senhores, nós temos ali quantos alunos que foram identificados a aprovação e reprovação. O primeiro reprovou, o segundo foi aprovado, o terceiro foi aprovado, o quarto reprovou e o quinto reprovou. Fizemos isto para um laço de repetição com 5 pessoas. Isto era o que estava dito aqui no programa, ele tinha que fazer para 5 pessoas. Ok, gente? Um programa simples que tem todas as estruturas que nós estudamos em aula. Declarei variáveis, fiz a entrada de dados, calculou a média, mostrou o resultado. Um desvio condicional composto, identificando se o aluno foi aprovado ou reprovado, e tudo isso dentro de um laço de repetição for, que está fazendo isso por 5 vezes. Se você fizer vários exercícios com estas estruturas, faça. Dê a possibilidade de você errar. Você precisa começar a se acostumar a errar. Errou, você está aprendendo, você tem que buscar o erro. Eu tenho certeza absoluta que se você conseguir fazer uns 10 exercícios diferentes com esta estrutura que está aí,
você vai sair muito bem na prova. Você terá um resultado aprovado. Ok, gente? Curte o vídeo no YouTube, né? Faz o comentário na fanpage, vai lá no meu blog e comente, porque para que eu possa colocar e ficar colocando estas dicas, eu preciso que vocês façam comentários, eu preciso que vocês cliquem no botão de gostei para que eu possa ter visualização dentro dos sistemas de busca. Senão eu não posso ser patrocinado por estas ferramentas que nós temos. Então, peço tua ajuda, clique em gostei, vai na fanpage, clique em gostei, vai no meu blog, ponha comentário, né? Nem que seja para elogiar ou não, para colocar alguma dúvida, eu estou à disposição online para vocês. É só vocês fazerem uso. Ok, pessoal? Boa prova, nos encontramos então semana que vem. Até mais!